A velocidade da reação é o assunto de hoje do Mané. Como o próprio nome indica, velocidade da reação é o tempo consumido pelos reagentes para se transformarem em novos produtos. Um exemplo típico disso é o tempo que leva um comprimido efervescente ao reagir com a água e liberar gás carbônico. É rápido, não é? Mas se você colocasse um prego nas mesmas condições, levaria anos para produzir a ferrugem. Olá, amiguinhos, tudo bem? E aí, ó, uma semana que eu não via você, já estava com muita saudade, né? Estamos aqui hoje começando um assunto novo para você. E um assunto que você vai gostar muito, aliás, como todos os outros de química, que você sabe que é aquele teu assunto preferido e que vai te ajudar no vestibular, se Deus quiser. O assunto de hoje, cara, é cinética química. O que é cinética? Cine, de onde vem o cine? Ah, cinema, pois é. Cine quer dizer movimento. Então, cinética química estuda o quê? Estuda a velocidade das reações químicas. Veja, quando nós estudamos termoquímica, eu falei para vocês acerca do quê? Reação exotérmica liberta calor, reação endotérmica absorve calor, a reação é possível, não é possível, é espontânea, não é espontânea. Agora nós vamos nos preocupar com o quê, meu? Com o tempo que a reação demora para ocorrer. Olha, o que nós já falamos de reação química aqui não é brincadeira. Cálculo estequiométrico, possibilidade ou não de reação, evidência de reação, tudo de reação, meu. E agora, o tempo que uma reação demora para ocorrer. Será, meu, que uma reação ocorre no mesmo tempo que outra? Será que todas as reações ocorrem no mesmo tempo? Não. Por exemplo, veja bem, se você deixar um prego na umidade, um prego exposto ao ar, o que vai acontecer com esse prego? Ele vai enferrujar, vai fazer aquele pozinho vermelhinho, Fe2O3, ferrugem. Agora eu te pergunto, isso aí é imediato? Você coloca o prego na chuva e miau, enferrujou? Não, demora muito tempo. Mas se você colocar um sonrisal na água, o que acontece? Aquela efervescência acontece no mesmo instante em que o sonrisal entrou em contato com a água. Então, há reações que são lentas, demoradas, demoram muito. Há reações que são rápidas, que acontecem instantaneamente. A cinética química, meu amigo, estuda o quê? A velocidade com que as reações ocorrem e os fatores externos que nós podemos introduzir no sentido de retardá-la ou de acelerá-la. É um assunto fascinante. Muito bem. Imagine uma reação química. A mais B produzindo C mais D. A e B são os reagentes, C e D são os produtos. Imagine o acontecimento, né? De novo o sonrisal na água. O que acontece quando o sonrisal cai na água? O sonrisal vai se desmanchando, ele vai sumindo, ele vai desaparecendo. E no seu lugar, aparece o quê? Aparece as bolinhas, aparece o gás carbônico que é libertado. Então, uma reação química é isso. É a transformação de reagentes em produtos. O sonrisal sumiu, desapareceu e no seu lugar apareceram o quê? As bolinhas. A velocidade de uma reação é a relação entre a quantidade produzida ou consumida, bolinhas produzidas ou comprimido que desaparece, e o tempo que demora para que isso ocorra. Repetindo, a velocidade de uma reação é a relação entre a quantidade consumida ou produzida e o tempo gasto. Meu, e a unidade? Quantidade é expressa em quê? Depende do material. Pode ser expressa em gramas, pode ser expressa em litros, mas a melhor maneira de você expressar uma quantidade em química, o que é? É o número de mols. Você pode passar essa massa para mol, esse volume para mol. Por quê? Porque o mol é a melhor maneira de expressar a quantidade em química. Quando você fala 1 mol de hidrogênio, são 6 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. Quando você fala 1 mol de zinco, são 6 vezes 10 a 23 átomos de zinco. Então, 1 mol expressa quantidade e pode ser comparado facilmente. Se eu falar 20 gramas de hidrogênio ou 20 gramas de zinco, fisicamente pode ser uma coisa, mas quimicamente é diferente, porque o número de moléculas ou de átomos é muito diferente. Tá certo? Então, veja bem, velocidade é a relação entre a quantidade consumida ou produzida e o tempo gasto, dado em mols.
Vamos entrar aqui no nosso visual para que você possa, com muita alegria, observar aqui o que eu falei. Vamos lá. Cinética química, definição. Estuda o quê? Estuda a velocidade das reações. Dada uma reação do tipo A mais B dando C mais D, a velocidade é a relação entre a quantidade em mols produzida ou consumida e o tempo gasto. Frisando para você, com muita alegria, ΔN é a variação do número de mols de A, B, C ou D sobre o tempo gasto para que isso ocorra. Meu amigo, você quer ver um exemplo disso? Você quer ver como isso pode aparecer no seu vestibular? De que maneira isso pode ser perguntado? Então eu mostro para você. Acompanhe aqui no nosso visual, já entrando aqui. Vamos lembrar para você primeiro. O que é um mol? Tudo aquilo que eu falei para você. O que é um mol? Um mol é a massa molecular em gramas. Eu posso trabalhar com mol e com gramas assim. Um mol é a massa molecular em gramas. Lembra do formulão? Pois é. Um mol ocupa 22,4 litros, se for um gás e estiver nas condições normais de temperatura e pressão. Lembre sempre disso. Se eu tiver gases e não estiver na CNTP, eu posso usar o nosso querido Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. Por você, nunca rezei tanto. PV igual a nRT. P é pressão, V é volume, N número de mols, R é a constante geral dos gases perfeitos e T é a temperatura em Kelvin. Se você tiver com sólido ou líquido, pelo amor de Deus, hein? Não vai me usar Clapeyron para sólido ou líquido. Clapeyron é só para gases. Para sólido ou líquido, você usa o que? A densidade, que é a relação entre a massa e o volume. Massa qualquer sobre volume qualquer, nas mesmas condições, evidentemente. Ou, se for a massa molecular em gramas, o volume é o volume molar. A densidade também pode ser calculada assim. Massa molecular em gramas, que é a massa de um mol, pelo volume molar, que é o volume de um mol, onde Vm é o volume molar. Lembrou bem? Então você mede a quantidade no laboratório, em gramas, em litros, aquilo que fica mais fácil. E depois passa para mols para expressar a velocidade em mols. Vamos agora ao exercício que eu já prometi para você. Na decomposição do iodeto de hidrogênio, observou-se o seguinte. Vamos lá. Tempo 0, 0,2 mols de HI. Tempo 5, 0,100. Tempo 10, 0,060. Tempo 15, 0,040. Lembra que eu te falei agora há pouco, cara? Pois é, amiguinho. Olha lá. O HI está desaparecendo, está sumindo com o tempo. Ele é um reagente. E o reagente vai sumindo com o tempo. Qual a velocidade média dessa reação? No intervalo de 5 a 10 em função de HI e de H2. De 5 a 10. De 5 a 10. Então eu tinha 0,100, vou ter 0,060. Vai ser 0,040 a diferença. 5 para 10, 5 minutos. Vou dividir um pelo outro, vamos ver o que vai dar. Olha lá, 0,100 menos 0,060 vai dar 0,040, dividido por 5, né? Vai dar 0,008, que dá 8, 10 a menos 3. Mol por minuto. O que quer dizer isso? A cada minuto que passa, essa quantidade de mol desaparece. Muito bem. E para hidrogênio? Existem, meu amigo, duas maneiras de calcular a velocidade. Uma é pela tabela. Você tem uma tabela, joga na fórmula. Foi o que nós fizemos. A outra maneira é através da estequiometria. Você já viu uma aula de química que o cara não fala em cálculo estequiométrico? Brincadeira, né, meu? Pois é. Você tem a velocidade em relação ao HI da tabela. E você quer em relação ao H2? Vamos lá, meu amigo. Na reação você tem HI para H2. 2 mol de HI para 1 mol de H2. 2 mol de HI para 1 mol de H2. Então, 8, 10 a menos 3, que foi do HI, vista pela tabela, x mol de H2. E a proporção é 2 para 1. Olha aqui, meu, presta atenção, olha para cá. Se 2 mol de HI dá 1 mol de H2, 8, 10 a menos 3 dá um x. Faz a continha e você vai encontrar 4, 10 a menos 3 mol de H2 por minuto. Então, meu amigo, atenção. Ou você trabalha com a tabela e joga na fórmula, ou você tem de um e quer em relação ao outro. Então, você faz um cálculo estequiométrico. Muito bem. Muito bem. Mas existe um aspecto que a gente tem que comentar, que é o aspecto da energia de ativação. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Ó, aqui nós temos um isqueiro. Você já viu um isqueiro? Esse é um isqueiro. Dentro do isqueiro existe um gás, que está na forma de líquido, porque ele está sob pressão. Então aqui dentro existe um gás, que é o butano. Vou fazer a combustão do gás do isqueiro. Dentro do isqueiro tem o butano.
fora tem o oxigênio. Quando você misturar o butano com o oxigênio, vai aparecer a chama. Não é isso? Vamos ver se é verdade. Olha lá. Eu vou abrir a válvula, observem aqui, e ar-condicionado. Ué, por que será? Será que não tem gás? Aperto de... ar-condicionado. Mas se eu atritar a faísquinha, vejam que chama maravilhosa. Meu amigo, qual é a diferença entre isto e isto? Isto e isto. Meu amigo, quando eu abro a válvula do isqueiro, sem atritar a faísquinha, sem atritar a pedrinha, sem saltar a faísquinha, não acontece nada. Você sabe por que não acontece nada? Porque as moléculas do butano e do oxigênio têm energia. Elas se chocam. Mas esse choque não é suficiente para iniciar a reação. É preciso você dar uma faísquinha, dar uma faísquinha, você dá uma energiazinha a mais, essa energia se soma a que as moléculas já tinham, aí aquela chama maravilhosa. Isto é a energia de ativação, que é o mínimo de energia que deve ser fornecido aos reagentes para iniciar a reação. Vamos observar isso aqui neste visual adrede preparado. A energia de ativação é o mínimo de energia que deve ser fornecido aos reagentes para iniciar a reação. É a faísquinha. Veja você tem aqui os reagentes, não é verdade? E essa energia não é suficiente. Você dá uma energia que leva até o estado ativado. Essa energia chama-se energia de ativação. Como os produtos têm energia menor que os reagentes, é uma reação exotérmica que a gente já viu no esquema anterior. Na reação endotérmica, veja só como é que é o negócio. Você tem aqui os reagentes, então você dá energia para quê? Para que leve lá em cima, ao estado ativado. Essa energia que você dá aos reagentes para ativá-los, se chama o quê, cara? Se chama energia de ativação. Como acaba em cima, é uma reação endotérmica, a gente já tinha visto isso antes em termoquímica. Quanto maior for a ativação, se fosse lá em cima que a reação acontecia, ia ser mais difícil. Quanto maior a ativação, mais lenta é a reação. Ou ao contrário, quanto menor a ativação, mais rápida é a reação. Isso aqui é um exemplo? Eu te mostro. Considere o gráfico abaixo, olha que bonitinho, né? Que representa uma reação, A mais B produz C mais D. Você tem aqui os reagentes, o estado ativado e os produtos. Então a pergunta é, qual a energia de ativação da reação? É a energia que você dá aos reagentes para ativar. É o que você dá aos reagentes para ativar. Você tem quanto, cara? 60. Você precisava ter quanto, cara? 110. Você tem 60 cruzeiros para comprar um sorvete. 60 cruzeiros reais. Mas ele custa 110, dançou. Você precisa arrumar 50. Esse mínimo que você deve fornecer para começar a reação, ou para você comprar o sorvete, é a energia de ativação. Você poderia perguntar, Manuel, e se eu arrumar 60? Melhor, né? Vai sobrar 10. Ativação é 50. É o que você deve fornecer aos reagentes para iniciar a reação. E a entalpia, a variação da entalpia, que nós vimos na aula passada, né? É isso aqui, ó, de 20 para 60, ou 60 para 20. É o 20 menos o 60, que dá menos 40. Então, põe aqui nessa interrogação. Ativação da reação, 50, é o que você dá ao reagente para ativar. A entalpia da reação, de 20 para 60, como é o final menos o inicial, dá menos 40. Então aqui é menos 40 e lá em cima é 50. Meu amigo, foi um prazer mostrar para você a primeira aula de cinética. Espero que você tenha vibrado tal qual nós vibramos aqui. Foi uma alegria. Tchau.